Imagine uma cidade antiga e movimentada, com suas ruas ecoando sons de mercadores vendendo suas mercadorias e engenheiros exibindo orgulhosamente aquedutos que superavam até mesmo as maravilhas de Roma. Esta é Nínive, uma cidade que prosperou há mais de 2.700 anos, um verdadeiro testemunho da engenhosidade humana. Mas o que essa cidade esquecida pode nos ensinar sobre milagres e a intervenção divina em nossas vidas? A resposta está em compreender que, assim como Nínive foi um farol de esperança e progresso, nós também podemos vivenciar milagres hoje por meio da fé e da crença. Então, como Jesus abençoou você? Compartilhe suas histórias nos comentários e nos conte de onde você é. Lembre-se, Jesus está com você a cada passo do caminho. Que Ele o abençoe abundantemente. O puro brilhantismo da engenharia urbana de Nínive se destaca como um monumento à engenhosidade humana e ao auge da civilização mesopotâmica. Embora tenha precedido os aquedutos romanos em vários séculos, a infraestrutura de Nínive rivalizava com a de Roma em sua complexidade e eficácia. Localizada perto do rio Tigre, a cidade antiga necessitava de um sistema sofisticado para gerenciar e distribuir água para sua vasta população urbana. Como uma metrópole agitada, era a convergência de diversas culturas e engenhosidade, impulsionadas pela necessidade e pela busca por prosperidade em um ambiente amplo e denso. Um dos aspectos mais fascinantes do sistema urbano de Nínive era sua elaborada rede de 18 canais, orquestrada para transportar água com eficiência por vastas distâncias. Esse intrincado feito de engenharia representou uma confluência de criatividade, matemática e cooperação, um testemunho da avançada engenharia civil que caracterizou aquela época. Os canais, meticulosamente construídos e mantidos, permitiam o transporte de água não apenas para consumo pessoal, mas também para irrigação agrícola, banhos públicos e diversas indústrias que pontilhavam a paisagem da cidade. Foi uma conquista impressionante, especialmente considerando as ferramentas e materiais disponíveis na época. As muralhas que cercavam Nínive eram tão monumentais quanto seus canais, simbolizando a grandiosidade da cidade e sua importância estratégica. Essas construções imponentes não apenas defendiam a cidade de ameaças externas, mas também serviam como um símbolo proeminente da força e prosperidade de Nínive. Com aproximadamente 12 quilômetros de circunferência, essas muralhas eram construídas com tijolos de barro reforçados com pedra, apresentando portões que controlavam a entrada e o comércio dentro da cidade. Essa arquitetura defensiva, incorporando a arte de diversas influências culturais, entrelaçava segurança com funcionalidade e estética. Mas as maravilhas não paravam do lado de fora. Dentro da extensão da cidade, a mistura de diversas culturas que se desenvolviam criava oportunidades únicas e desafios inevitáveis. A arquitetura carregava as marcas dessa diversidade, com espaços residenciais e comerciais entrelaçados de uma forma que refletia a adaptabilidade da cidade. À medida que a cidade prosperava, manter a harmonia entre os enclaves culturais tornou-se primordial. Suas abordagens arquitetônicas únicas às vezes exigiam adaptações e modificações adicionais para se encaixarem no projeto urbano mais amplo, refletindo uma coexistência dinâmica. Em um local onde os recursos precisavam ser canalizados para um próspero centro da humanidade, a logística da gestão da água refletia uma organização social mais profunda. A operação desses canais exigia planejamento, alocação de mão de obra e soluções inovadoras para problemas inesperados, demonstrando uma forma proto de serviço público. Isso fazia parte de uma base socioeconômica mais ampla que atendia tanto a elite da cidade quanto sua população trabalhadora, apresentando um modelo de interdependência organizada crucial para a sustentabilidade de Nínive. Além disso, à medida que a paisagem urbana se integrava à vida cotidiana, as realizações da engenharia de Nínive não se limitavam às necessidades práticas. Elas influenciavam profundamente os aspectos culturais, religiosos e sociais de seus habitantes. Espaços públicos projetados com cuidado serviam como locais de interação, congregação e reflexão espiritual, indicando uma integração da utilidade com as necessidades sociais cotidianas. Em Nínive, os sistemas precisavam ser adaptáveis, capazes de se adaptar às demandas mutáveis de sua população, mantendo a coerência com estruturas infraestruturais mais amplas. No entanto, embora os sistemas de canais representassem o ápice da precisão da engenharia, eles também eram suscetíveis a mudanças naturais, exigindo supervisão e adaptações constantes. Inundações sazonais, acúmulo de lodo e degradação natural dos materiais tornavam a manutenção contínua essencial. Essa necessidade de manutenção revelava muito sobre os arranjos socioeconômicos da cidade.
pois exigia mão de obra constante, expertise em engenharia e recursos. Nessa crescente expansão urbana, cada gota d'água refletia uma confluência de expertise, sabedoria de gerações anteriores e um compromisso coletivo com a preservação da vida no epicentro da civilização antiga. Ao considerarmos a magnitude dessas conquistas da engenharia, fica claro que o equilíbrio entre os recursos disponíveis, a criatividade humana e as necessidades da sociedade era delicado. Compreender a engenhosidade da engenharia urbana em Nínive não apenas desperta admiração, mas também nos permite compreender o quão integrativa e inovadora era sua abordagem, que muitas civilizações posteriores imitariam. Assim, o projeto elaborado, porém prático, de Nínive serve não apenas como uma maravilha da engenharia, mas como um registro histórico de resiliência, engenhosidade e da natureza entrelaçada dos esforços comunitários que buscavam sustentar a vida e a cultura em uma paisagem urbana em constante expansão. Ao examinar essas realizações da engenharia, vislumbramos o pulsar subjacente da antiga Mesopotâmia, pulsando com inovação, adaptação e uma aspiração constante à excelência. Em meio às imponentes muralhas de Nínive, a vida fluía e refluía em uma tapeçaria intimamente entrelaçada de família e economia. O pulsar de cada lar sincronizava-se com o ritmo do mercado e o pulso exigente da atividade industrial. Aqui as famílias faziam mais do que simplesmente coexistir. Elas participavam vitalmente de uma economia urbana surpreendentemente complexa que formava a base da cidade. Cada passo nas vielas ecoantes e nos caminhos movimentados sussurrava histórias de engenhosidade para sobrevivência e perseverança laboriosa. Nos densos bairros residenciais de Nínive, a dicotomia entre vida pessoal e profissional se esvaía quase completamente. As casas não eram apenas alojamentos, mas também centros prósperos de empreendimentos econômicos. Cada cômodo transbordava de atividade. Teares teciam tecidos intrincados em uma área, potes de barro moldando-se sob mãos habilidosas em outra. As cozinhas fervilhavam, não apenas com as refeições familiares, mas também com a preparação comercial de alimentos destinados às barracas de mercado. Esse uso multifuncional do espaço era tanto uma questão de necessidade quanto de escolha. Em uma cidade amontoada entre muros expansivos, porém finitos, cada centímetro continha potencial para produtividade e prosperidade. A própria estrutura familiar era um núcleo de atividade econômica, tecendo uma teia intrincada que enriquecia o coração da cidade. O patriarcado dominava firmemente, com o patriarca exercendo controle absoluto sobre os recursos e as decisões, conduzindo a unidade familiar como um pequeno navio econômico navegando por um vasto e turbulento mar de comércio e trabalho. Sua palavra era frequentemente final, e suas estratégias ditavam o fluxo de trabalho e bens. No entanto, por trás de cada decisão firme, as engrenagens invisíveis da gestão doméstica giravam suavemente as rodas do comércio doméstico. O papel das mulheres nesse labirinto patriarcal estava longe de ser passivo. Elas eram forças dinâmicas dentro da economia de subsistência, seu trabalho essencial tanto para a economia familiar quanto para a de mercado. Embora valorizassem seus papéis de mães e cuidadoras, elas também eram artesãs silenciosas, teciam, fabricavam e às vezes comercializavam, com suas mãos experientes dando vida a cada peça que saía do lar familiar. Suas contribuições frequentemente sustentavam a casa, adicionando um delicado equilíbrio a um clima econômico de outra forma difícil. As crianças também não escaparam às imposições da cidade. Seus primeiros anos rapidamente transitaram da inocência lúdica para a participação ativa nos empreendimentos econômicos da família. Ao ajudar nas tarefas, aprender ofícios e compreender as expectativas tácitas do comércio, elas se tornaram herdeiras tanto da tradição quanto da inovação. A família tornou-se uma sala de aula viva, ensinando por meio da ação e da necessidade. Essa doutrinação prática nos rigores da economia de Nínive equipou os jovens com uma compreensão aguçada da sobrevivência em um ambiente urbano agitado. No entanto, apesar do desafio de viver em circunstâncias tão exigentes e dentro de estruturas rígidas, as famílias também demonstraram notável resiliência. Elas se adaptaram e inovaram, fomentando um espírito de comunidade que transcendia a mera sobrevivência. Aqui, os relacionamentos se estendiam além dos limites nucleares. Familiares, vizinhos e até mesmo parentes de guildas interconectavam suas vidas, formando uma rede de segurança social que proporcionava companheirismo e ajuda mútua. A vida econômica em Nínive era exigente e próspera, exigindo um equilíbrio cuidadoso entre competitividade e cooperação. As famílias dependiam umas das outras, formando redes unidas de ajuda e até mesmo trabalho compartilhado.
Em tempos de necessidade, não era incomum que famílias prestassem seus serviços a um vizinho, sabendo que a ajuda seria retribuída na mesma moeda. Em uma cidade populosa e implacável, o espírito comunitário era essencial, um calendário que marcava mais do que apenas o tempo, mas também a passagem da resiliência comunitária e da prosperidade colaborativa. Essa mistura intrinsecamente ligada de família e economia contribuiu para o pulso próspero de Nínive. Estabeleceu uma base sólida para o próximo capítulo, onde o vigoroso mercado da cidade floresceria em uma mistura vertiginosa de comércio local e internacional. Mas dentro dos lares e corações de Nínive, onde a vida cotidiana significava sobrevivência em meio ao esplendor urbano, famílias teciam histórias não apenas de perspicácia econômica, mas também de humanidade. Unidas por relacionamentos e movidas pela necessidade, essas famílias validavam as lendas da cidade, construindo sua linhagem com o trabalho de cada dia e o descanso de cada noite. Cada produto de suas mãos trazia a dupla marca do esforço individual e da herança coletiva, testemunhas silenciosos, porém resilientes, da vida pulsante da antiga Nínive. O mercado e os sistemas comerciais de Nínive serviam como o coração vibrante da cidade, pulsando com uma energia que refletia sua posição como um importante centro do mundo antigo. Ao percorrer as movimentadas ruas de Nínive, o ar era carregado pelos ricos aromas de especiarias exóticas e pelo clamor distante dos mercadores pechinchando seda e prata. Os mercados não eram apenas um local de troca econômica, mas também um caldeirão cultural, onde as tradições e inovações de terras distantes convergiam. A sofisticação das redes comerciais de Nínive foi amplamente influenciada pela vizinha Babilônia, conhecida por seus sistemas bancários pioneiros que forneciam estruturas para crédito e transações financeiras. Essa influência imbuiu a economia de Nínive com um nível de complexidade que lhe permitiu realizar comércio em vastas regiões. Os comerciantes de Nínive podiam estender linhas de crédito e firmar contratos que orquestravam o fluxo de mercadorias desde a Península Arábica até o Egito, e até mesmo além. No cerne do sucesso comercial de Nínive estava sua capacidade de combinar os princípios do livre mercado com um sistema de controle regulamentado por guildas. Os artesãos locais, cujas reputações eram construídas com base na qualidade e singularidade de seus ofícios, formavam guildas rigorosas. Essas guildas mantinham altos padrões, controlando não apenas seus ofícios, mas também os mercados, garantindo que os produtos produzidos em Nínive atendessem a certos padrões de qualidade, fortalecendo assim a reputação comercial da cidade. Essas guildas desempenharam um papel fundamental na manutenção do equilíbrio entre a preservação do artesanato tradicional e a adoção da inovação. Elas também eram vitais na educação e no treinamento das gerações mais jovens, garantindo que as habilidades fossem transmitidas e aprimoradas ao longo do tempo. Ao controlar a oferta, as guildas ajudavam a controlar a inflação e a estabilizar o mercado, criando um ambiente econômico sustentável que sustentava a população da cidade. Os mercados de Nínive eram diversos e segmentados, com áreas dedicadas a diferentes tipos de mercadorias. Havia seções específicas para têxteis conhecidos por seus corantes vibrantes, um testemunho da influência cultural vinda de regiões tão distantes quanto a Índia. Os metais, outro setor vital, refletiam a importância estratégica da cidade nas rotas comerciais, onde cobre, estanho e bronze eram comercializados e transformados em ferramentas e ornamentos por artesãos habilidosos. Não era apenas por terra que Nínive se conectava com o mundo. O rio Tigre servia como uma hidrovia crucial, fornecendo uma rota eficiente para o transporte de mercadorias a granel. Grandes barcaças transportavam grãos, peixes e outras mercadorias das regiões rio acima, enquanto docas movimentadas facilitavam o fluxo constante de mercadorias para dentro e para fora da cidade. O comércio estava entrelaçado com a vida cotidiana em Nínive, impactando tudo, desde hábitos culinários até a moda. Especiarias da Arábia e da Índia introduziram novos sabores à culinária local, enquanto linhos egípcios e cerâmicas babilônicas adornavam as casas, proporcionando uma janela para os gostos e preferências moldados pelas trocas internacionais. Essa rede de comércio alimentou o crescimento de Nínive, tornando-a uma metrópole cosmopolita, um lugar onde ideias, religiões e tecnologia se misturavam. A influência de terras distantes podia ser vista não apenas nos materiais comercializados, mas também nas trocas culturais e intelectuais que cruzavam esses caminhos ancestrais. Os próprios comerciantes eram frequentemente figuras respeitadas na sociedade, e sua riqueza e conexões lhes conferiam certa influência.
No entanto, seu sucesso dependia fortemente da cooperação com as autoridades locais, que garantiam o bom funcionamento dos mercados e a aplicação de leis e normas. Isso permitiu que Nínive mantivesse um forte controle central sobre o comércio, ao mesmo tempo em que se beneficiava do espírito empreendedor de seus comerciantes. Essa dinâmica de intercâmbio cultural e econômico, impulsionando prosperidade e diversidade, era parte integrante da identidade de Nínive. A integração desses intrincados sistemas de comércio não apenas moldou sua economia, mas também desempenhou um papel na construção de uma sociedade progressista e tradicional. As redes comerciais de Nínive não eram estruturas puramente econômicas, eram também instrumentos de coesão social, unindo pessoas e fomentando uma identidade compartilhada que transcendia as fronteiras locais e regionais. Essa interconexão, forjada pelo comércio, criou uma cidade unificada que podia responder coletivamente a desafios e oportunidades, uma adaptabilidade que mais tarde seria crucial quando Nínive enfrentasse momentos de profunda mudança e transformação. À medida que transitamos dos movimentados mercados de Nínive, repletos de comércio vibrante e intercâmbios multiculturais, mudamos nosso foco para uma narrativa que espelha a transformação em seu nível mais profundo. Nas profundezas das tapeçarias duradouras da história de Nínive reside uma metamorfose espiritual que transcende as conquistas econômicas e políticas. É uma transformação gravada nos anais dos textos sagrados, uma história de redenção tendo como pano de fundo uma cidade renomada por seu culto pagão e seu poderio militar. Esta é a história de Jonas, um profeta relutante e sua improvável missão de consequências divinas. No livro de Jonas, com apenas 4 capítulos, encontra-se uma história épica de arrependimento e redenção. É uma história que destaca a tensão entre a justiça e a misericórdia divinas, a fragilidade e o potencial humanos, e as profundas mudanças que podem ocorrer em uma sociedade à beira do abismo moral e espiritual. Jonas, incumbido por Deus de entregar uma mensagem profética a Nínive, uma cidade mergulhada até o pescoço em práticas notórias e idolatria, torna-se um improvável instrumento de transformação. A narrativa começa quando Jonas, conforme relatado em Jonas 3, 4:10, finalmente cede à ordem de Deus após uma fuga inicial na direção oposta. Sua mensagem a Nínive é extremamente simples, porém aterrorizante. Mais 40 dias e Nínive será destruída. Essa proclamação repercute pela cidade com uma velocidade impressionante, catalisando uma resposta que desafia as expectativas. A reação coletiva imediata e profunda pinta o retrato de uma sociedade em desordem moral, mas paradoxalmente aberta à mudança. Do rei em seu trono aos cidadãos comuns que inundam seus vibrantes e caóticos mercados, há uma tendência unificada ao arrependimento. Ao ouvir as palavras agourentas de Jonas, até o rei de Nínive desce de seu trono real, trocando suas vestes ornamentadas por pano de saco em um gesto de humildade e penitência. Ele emite um decreto mais vinculativo do que qualquer regulamento de mercado, exortando todos a se absterem de comida e bebida e a clamar fervorosamente a Deus. A imagem aqui é impressionante. Uma cidade, tão fortemente fortificada em sua riqueza material, agora ecoa com orações que transcendem o clamor do comércio e da troca, com gritos de perdão abafando o tilintar das moedas e o farfalhar das sedas. Este ato de arrependimento que abrange toda a cidade é profundo não apenas por sua escala, mas por sua genuína personificação da contrição. Nínive, uma metrópole incomparável em sua proeza econômica, agora exibe um tipo diferente de força, uma rede diferente, um despertar espiritual sem paralelo na história bíblica. Em meio às cinzas e ao pano de saco, quase se pode visualizar barracas e lojas, tipicamente agitadas com comércio e comunicação, silenciadas pela unidade em oração e jejum. Aqui, a cultura do comércio fica em segundo plano em relação a uma cultura de espiritualidade e introspecção. O que é cativante na história de Jonas é como ela demonstra o potencial de transformação social impulsionado por ações individuais. À medida que cada cidadão voltava seu coração para Deus, a mudança coletiva desencadeou um efeito cascata, influenciando todos os estratos da sociedade de Nínive. É possível imaginar as conversas interrompidas, os planos adiados e os negócios interrompidos enquanto a notícia se espalhava como fogo, desencadeando mudanças na própria essência da cidade. As consequências do arrependimento coletivo de Nínive exemplificam a amplitude da graça divina. A misericórdia de Deus supera o julgamento iminente, poupando a cidade da calamidade predita. Esse alívio inesperado destaca um tema central em muitos ensinamentos espirituais. A mudança é sempre possível e a redenção está ao nosso alcance, independentemente das transgressões passadas.
A história de Jonas em Nínive ressoa ao longo do tempo por retratar o poder redentor que pode se manifestar quando as pessoas sinceramente abandonam os caminhos destrutivos, buscam os da renovação espiritual. Enquanto as barracas e as rotas comerciais do mercado de Nínive personificam a engenhosidade e o esforço humanos, o teatro de Jonas revela um legado de despertar espiritual, destacando a vulnerabilidade humana e a capacidade de mudança. À medida que avançamos nesta narrativa, a história de Jonas em Nínive serve não apenas como uma narrativa antiga preservada nas Escrituras, mas como um testemunho do poder da fé para efetuar mudanças tangíveis nos indivíduos e na sociedade em geral. Portanto, esta parte da nossa jornada por Nínive serve como um lembrete, embora os sistemas econômicos e o comércio criem o coração estrutural de uma cidade. É nas transformações guiadas pelo Espírito, nos movimentos invisíveis e na conversão coletiva dos corações para o bem que as sociedades encontram seus legados mais verdadeiros e duradouros. O mercado pode promover riqueza, mas a humildade diante do divino promove a graça, uma moeda ainda mais preciosa.